apicultura do que falar sobre as abelhinhas pequenas. É mais fácil falar da apicultura, porque a apicultura, quando vai falar em apicultura, nós estamos falando... Vocês estão ouvindo? Senão tem um microfone, dá para colocar ali e ficar um pouco melhor. Então, se a gente vai falar de apicultura, nós vamos falar de uma única abelha. De uma única abelha que tem, que é a Apis, ela tem no máximo 5 tribos. A abelha jataí, ela tem várias tribos, aí é que complica a coisa. Mas nós vamos focar só na jataí. E vocês vão ver que não existe só uma jataí. Existem várias jataís, tá? Celso, eu vou colocar o microfone, só que o pessoal tá falando que tá um pouco baixo, tá? Som, 1, 2. Ah, pessoal da internet tá bom. Som, 1, 2, som. Pronto? Ó, Celso. E aí o pessoal também já... Então, conforme ia dizendo, não tem uma jataí só, são várias jataís. Mas o que conhecemos por jataí são apenas 4 tribos. As outras, vocês vão ver como que é. E eu ouvi ali, depois de um ano, eu tinha uma jataí lá, eu ouvi, minha jataí deu tão pouco mel. A jataí, ela produz em torno de 200 ml de mel por ano. Se você retirar 50 ml é muito. Novembro entrou na... Sim. É isso? Tem uns 250 ml tá, de mel. 250 ml é uma hiper colmeia. Bem forte. É muito forte para 250 ml. Em média, 200 ml. Tá ótimo. Quer na mão lá? Parou? Peraí, professor. Ó, tem um especializado aqui. Hoje é bom que tem uma parte de gente especializada. Vamos ver se vai. Embaixo. Deu. Ótimo. Então o jataí é meliponicultura. Diferença da apicultura e meliponicultura. A meliponicultura é a criação de abelhas sem ferrão. No Brasil nós temos em torno de 400 espécies de abelha sem ferrão. Mas vamos falar só de uma aqui hoje, tá? E a meliponicultura é o segmento na área rural que, olha, eu me atrevo a dizer que é praticamente o único segmento que contempla os 3 pilares da sustentabilidade, que é econômico, social e ambiental. Falhou mesmo. Não. Tá conectado o USB? Não falhou, não. Tem que ter um... É. Aí não vai mesmo, Celso. Não, é que eu- É ao vivo, hein? Daí, Eu vi um totem, eu vi um ali, achei que fosse dela. é do mouse. É do mouse. Não se preocupa não. Agora vai. Então agora vai. Testar. Agora vai. Foi. Então o econômico. Econômico por quê? Ela vai agregar valores ao empreendedor rural, tá? Ela agrega valores e é baixo custo. Baixo custo, você pode estar fazendo a sua caixa. E resumindo, é bem diferente de você criar gado. Certa vez me chamaram para ir lá no Ceará, numa feira agropecuária, para falar sobre abelha. No início quase me bateram, porque eu falei que a abelha dá mais dinheiro do que boi. Tomara. No final, deu o maior trabalho para sair de lá de dentro, que todo mundo queria criar abelha. E hoje o pessoal chama para ir lá, fica maluco para eu ir lá. Que aí resolveram acreditar que realmente a abelha dá mais dinheiro do que o boi. E basta ver o pilar da sustentabilidade. O social vai melhorar o padrão de vida desse indivíduo. Melhorando o padrão de vida, vai se fixar na terra e por aí vai. O ambiental, se não tiver o pasto a pio, ele vai ter que preservar o que tem. E se não tiver, ele vai ter que plantar. Então, vem de encontro ao ambiental. E tudo isso faz a pilastra da sustentabilidade.
Eu digo sempre que você deve evitar, não só eu digo, né? Você deve evitar tirar a abelha de uma região para outra. Por quê? De região para outra vai variar o pasto apícola, vai variar a temperatura e vai variar o ecossistema. Mais para frente vocês vão ver que a jataí tem umas em determinada região e em outras regiões não tem. Então precisa observar bem isso. Eu fui lá no Ceará, eu vi a uruçu. Eu vi a uruçu amarela. Nossa, que abelha linda. Abelha ouro. Mais ouro do que a jataí. A jataí também é conhecida como abelha ouro. Vamos ver daqui a pouco. Só que a uruçu é uma coisa... Você fica meio maluco quando você vê a uruçu. Traz pra cá, você vai matar a abelha. O ecossistema, a temperatura, tudo. O pasto nem tanto. Mas o ecossistema e temperatura é completamente diferente. Então não se deve fazer isso. A jataí, nós temos 4 jataí. Nós temos Tetragonística angústula, a Fibriege, a Weirauch e a Buchaldi. Essas são as 4 tribos de jataí. Eu vou um pouco mais rápido. O nosso objetivo, que foi pedido para mim, era fazer isca, tá? Mas nós vamos fazer isca para quê? Fazer isca só para jataí? Não, não é só para jataí. Você pega a jataí, você não vai saber o que é, então vamos dar um esclarecimento. Não, isso aqui não é um curso, é um esclarecimento sobre a jataí, tá? A angústula é a mais conhecida. São todos esses nomes pelo Brasil todo. Jataí, Jati, Alemãozinha, Maria Seca, Virginitas. E tem aqui essa moça branca, como não está? Tá muito claro, então não aponta. A moça branca, existe sim a moça branca. A moça branca é mais para o norte e nordeste. E ela é confundida com a jataí. Como confunde com a jataí, então o pessoal também chama de mosca branca. Mas não é moça branca. É jataí. Moça branca é de uma tribo, jataí é de outra tribo. Então aqui, essa angústula por todo o território, todo o território brasileiro. Aqui, aonde não tem, provavelmente não teve estudo. Mas com certeza tem. Por que tem tudo isso aqui e não vai ter aqui? Com certeza vai ter. É que não tem estudo. São Paulo é onde tem incidência de praticamente todas. Por quê? São Paulo é a região que mais se estuda. É a região que cientificamente mais desenvolvida é São Paulo, né? Esta é a jataí angústula. Como que eu vou saber se é jataí? A jataí, ela faz o tubinho de entrada que a gente chama de pito. Esse tubinho de entrada, ela durante a noite fecha. Ela fecha durante a noite e fecha, quando vê que tem predador, ela fecha. Eu tenho lá a tubuna é maior que a jataí. Só que nós temos a abelha limão, que é um dos maiores predadores da jataí. Do lado da tubuna tem a jataí. A abelha limão invade a tubuna e não invade a jataí. Quando a jataí vê que tem, entra no máximo 10 abelhas entram na jataí. Entra, só que ela já peloteia e já isola logo. A tubuna não consegue fazer isso, a tubuna não fecha. Então a tubuna é invasora mesmo. A abelha limão é invasora mesmo. O limão que você fala é tipo aquela arapuá. Não. Olha, conforme eu disse, nós precisamos fazer um curso de abelha. Arapuá é uma abelha preta, ela é maior, não é da mesma tribo. Vamos deixar a pergunta para mais tarde. E se a gente começar a entrar muito em detalhe, as 2 horas nossa, o dia inteiro vai ser pouco. Vamos amarrar mais na jataí. A abelha limão ela é um pouquinho maior que a tubuna e a outra parece com a jataí também. A borá também parece com a jataí. É Irapuá, mas todo mundo fala Arapuá, é Irapuá.
Irapuá. Não, popularmente Arapuá. Alguma dúvida aqui no pito da jataí? Elas fazem ninho. Os discos de cria em círculo. Aqui nós temos uma realeira e outra realeira. Isso aqui é um hiperninho. Ela dá no máximo 10 discos. Aqui tem, vamos ver quantos discos? Aqui embaixo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 discos. Então, para uma abelha jataí, isso aí é um hiper enxame. É muito grande esse ninho. A sua deveria ter mais ou menos isso. Mais ou menos, né? Deveria ser desse tamanho. Mais ou menos desse tamanho. Mas em média de 10, 12 discos, uma jataí. E entrou em novembro, pouco tempo, novembro passado, agora que ela entrou. Não é pouco tempo. Ela entrou na época certa. Vamos falar sobre isso. Temos aqui a nossa tetragonística angústula. A face dela, mais pra frente vocês vão ver porque que eu coloquei, a face dela é diferente. Isso aqui é amarelado. Vocês estão vendo meio opaco porque isso aqui é uma abelha dissecada. Então ela é amarelada e ela tem essas marcas na antena. Essa é a rainha da angústula. Eu tenho uma amiga que ela diz, quando abre, é até engraçado, vamos procurar a gorda. Porque ela realmente é gorda. Ela chega a fazer 2 voos nupciais. Ao contrário da apis, ela faz a cópula com um único zangão. Enquanto que a apis faz de 14 a 16 zangões, dependendo se a espermateca estiver vazia. Ela não conseguiu encher a espermateca, ela faz outro voo nupcial e faz outra cópula. Essa aqui, ela faz a cópula com um zangão. Se não tiver satisfeita, ela faz outra cópula. Satisfeito, que eu quero dizer, é espermateca plena. Se não tiver, ela faz outro voo nupcial, retorna, perde as asas e não voa mais. O único voo dela é esse. A apis, ela chega a fazer mais voos por conta do enxameamento, né? Mas ela não faz outro voo, ela só faz esse voo. Porque a apis, quando ela vai dividir, quem sai do ninho é a abelha velha e a abelha nova fica. Então a abelha velha, se ela sai, ela vai precisar de asa para voar. Essa aqui não sai. Eu sempre vou estar fazendo a comparação, porque o que vocês mais conhecem é a apis, né? É a que vocês conhecem, africanizada. Nós temos a fibriege. A fibriege, jataí, iati, vem do tupi-guarani, tá? A iati, jatei, abelha ouro e jataí do sul. Jataí do sul porque a fibriege, ela é endêmica mais no sul. Você vai encontrar ela mais no sul. Você vê nas outras partes do país, São Paulo está sempre, mas a primeira, onde foi encontrado o primeiro foi no sul, e encontra mais no sul também, em quantidade, né? Esse Sidney, ele é um amigo meu, ele é repórter também, né? Ele é repórter, fotógrafo e amante da natureza. Ele já participou de vários concursos de fotografia. Ele só fotografa a abelha e já ganhou vários concursos. Aproveitar e fazer propaganda do Sidney. À noite ele já vai estar ligando. Essa é a fibriege. Eu vou falar da diferença entre uma e outra, mas por aqui já vamos começar. Veja o olho dela. Isso aqui dá para você ver melhor. Isso aqui é o mesipe externo. O que é mesipe externo? Não são duas palavras, é uma palavra só. Mesipe externo. Nós mamíferos, nós temos endoesqueleto. Não vamos falar de outros animais, vamos falar só de nós. Nós temos endoesqueleto. Esse aqui é exoesqueleto. Então endoesqueleto é esqueleto dentro, são nossos ossos.
ela não tem osso, mas ela tem um exoesqueleto, é um esqueleto externo. Você vai ver a diferença, vai estar aqui e no olho. Vou voltar um pouquinho para... Viu a diferença? Essa aqui é mais escura, aquela é mais clara. O olho dela é tipo tigrado. Lembra lá atrás que eu mostrei? A face, veja o olho diferente. A antena também diferente. Ela tem menos amarelo que a langústula. Aí você vai dizer para mim, mas eu vou pegar uma abelha para ver tudo isso? Com o tempo você acaba acostumando com o comportamento também. A angústula, ela é um pouco mais defensiva. A fibriege, ela é mais retraída. Ela confunde com a iraí. O comportamento, tá? A cor não, só o comportamento. O ninho interno é a mesma coisa, por isso está repetido, a parte interna do ninho. Realeira também, a reprodução da fibriege, a reprodução das 4 jataí são idênticas, não muda nada, tá ok? A rainha também, se você pegar uma rainha fibriege, angústula ou Weyerwalch, você vai falar, mas é tudo a mesma coisa. Mas aí você vai ter que começar a ver detalhe. Se você tem uma criação, você não vai estar vendo isso agora. Se você for estudioso, você começa a observar esses detalhes para saber o que realmente você tem lá. Aí nós temos a jataí acriana. Essa jataí acriana, endêmica, o nome já diz, no Acre. Ela foi encontrada no Acre e alguns países mais próximos. Agora o detalhe, as jataí, na natureza, elas fazem ninho na natureza, em oco de árvore. Quando ela vai para a área urbana, ela procura frestas de alvenaria, né? Tem que fazer a casa em algum lugar, então ela encontrou o melhor lugar nas frestas de alvenaria. Isso aqui, a diferença do olho, a diferença do mesip externo, o principal, e ela é mais curta. O abdômen dela é mais curto. O abdômen da outra, das duas outras anteriores, são mais compridos. E a antena dela, pouco rajada. Veja o olho. Não tem nada de amarelo na face. São detalhes que para o meliponicultor, se ele não vai profundo no conhecimento, não tem importância. Mas se você quer ir fazer a coisa como tem que ser feita, então tem que saber tudo isso. É bom saber. Agora, conforme eu disse, as 3 anteriores, elas fazem ninho em oco de árvore. A acriana já não faz ninho em oco de árvore. Ela faz uma bolsa, parece uma bola de couro. Uma bola de couro, mas essa bola é resina e cera. E ela faz pendurada em árvore. Não adianta querer colocar essa abelha na caixa. Se você tirar essa abelha daí e colocar na caixa, você mata o ninho. Vai contra meus princípios. Perguntaram para mim, captura de abelha. Não. Não se faz captura. Faz resgate. Captura de abelha, você vai lá no mato, arranca a abelha de onde ela está, isso é uma captura. Eu não concordo com isso. Tipo a menina que perguntou para mim como tirar a apis, né? lá da pedra. Lá no sítio dela tem abelha na pedra. Se dá para remover essa pedra, vamos fazer um resgate. Agora, se estiver incomodando, não vai ter jeito, porque o tamanho da pedra, quando você rachar a pedra, vai rachar tudo. Então, vai ser uma captura bem agressiva, se precisar tirar essa abelha de lá. Outra coisa, evitem fazer divisão. Evite fazer divisão
E tá mexendo muito com essa abelha. Existe caixa própria para você fazer a retirada de mel. Se você faz retirada de mel numa caixa ímpar, depois vou explicar um pouquinho sobre a caixa ímpar, você agride muito. Então, faz uma caixa horizontal. A caixa horizontal tem o ninho separado da melgueira. E aqui as diferenças entre elas. A diferença está no mesip externo, né? Olha a diferença dos mesip externo entre as três. E eu havia dito que nós temos 4 jataís. A quarta jataí é a Buchaldi. Não se encontra no Brasil. No Brasil você não encontra Buchaldi. Você vai encontrar no Panamá, Equador e Costa Rica. A única imagem que eu tenho dela é essa. E um detalhe, veja a asa. Ela tem a asa dourada. As outras têm uma asa clara, mas você não vê um dourado conforme vê nessa. Muito bonita. Eu não conheço, nunca vi. Só a imagem mesmo. E lá é conhecido como a mirola negra, né? A Scaura latitarsis. Scaura latitarsis, ela não é uma jataí, eu coloquei isso aqui porque vocês vão ouvir isso também. Então jataí, nós temos só aquelas 4. As outras são emprestadas. A Scaura latitarsis, assim, nós temos várias jataís pretas. É a incidência dela nessas regiões do país também, em quase todo o país. E como sempre, São Paulo está lá. Sempre São Paulo. Desenvolvimento científico, né? Ela é bem mais curtinha, a asa maior que o corpo, tá vendo? É preta mesmo, né? Aí o pito de entrada da jataí preta. O ninho dela. E não sei se dá para ver daí, mas nós temos aqui uma rainha. Dá para ver? Isso é a rainha dela. E essa abelha ela tem uma particularidade. As outras jataí fazem discos, né? Essa faz pilar e faz o ninho em labirinto. E ela coloca uma célula sobre a outra. Desde baixo ela vem fazendo um labirinto bem diferente. É uma abelha que não dá para fazer divisão. Como é que você vai fazer divisão numa abelha dessa? Tentar fazer divisão você mata. Todas as abelhas deveriam fazer isso, para evitar que o homem mexesse com ela. Só assim para o homem respeitar, né? Ficou bem desfocado. Mas a região de incidência dela, onde você vai encontrar, ficou bem desfocado, né? Depois nós temos outro tipo de abelha dita jataí, que é a latitarsis. Scaura latitarsis. As anteriores, as 4 anteriores, eram uma tribo. Essa tribo aqui é da tribo Scaura. O pito de entrada, alaranjado. Todas elas são alaranjadas, diferente. Se você não prestar atenção, você vai confundir com a tubuna. Só que a diferença é que a tubuna ela faz uma boca bem maior, né? E essa faz pito. E o ninho dela é em disco, tal qual as outras. E nós temos as paratrigona subnuda, também desfocada, né? Que é a jataí da terra. Essa jataí ela é muito bonita. Ela é muito bonita. E o meliponicultor, ele insiste ainda. Para mim não é resgate, para mim é mais captura do que resgate. Ela faz o ninho no mínimo a 50 centímetros de profundidade. Agora você tira esse ninho de lá de baixo,
Como é que você vai reproduzir isso? Tem camarada que faz pote, faz o jarro, né? Jarro de barro, coloca a terra lá e diz que vai muito bem. Eu não concordo. Deixa o bichinho lá. Olha aí. Ela é muito bonita. Toda listrada. Ela não é preta, ela é acinzentada com as listras amareladas. Concordam que é muito bonita? É uma das mais bonitas que existem. Se não for a mais bonita, né? Não pode estar puxando muito para uma só. Olha a face dela. E nem dá para falar nada sobre o mesip externo, que é completamente diferente das outras. Eu já tinha falado um pouco de manejo, eu vou voltar a falar. Não se maneja muito. Você vai manejar, se você deixar cair uma gotinha de mel no disco, você pode não ver que caiu, mas ela vê. O que você não enxerga, a abelha enxerga. Caiu uma gotinha, já danificou aquele disco todo. Porque se você deixar cair mel no ninho de apis, a apis vai lá e limpa tudo. Mas elas não limpam, elas não reaproveitam. Você coloca lá o potinho de alimento, ela se alimenta. Mas o mel dela, ela não limpa. E evitar divisão. Porque evitar divisão, você vai injuriar muito esse ninho. Você vai injuriar, não vale a pena tá mexendo nesse ninho. Ah, mas eu vou fazer porque eu quero ter mais abelhas. E eu fiz e deu certo. Ótimo, você fez e deu certo, mas evita fazer. Numa temporada, ela enxameia no mínimo 2 vezes. Se ela enxameia no mínimo 2 vezes, o que você faz? Coloca iscas a uma distância de 10 metros. De 10, no máximo 100 metros de distância. Porque quando ela enxameia, a casa nova, ela vai depender da mãe. Enquanto não se fixa, ela vai lá na casa da mãe. É como hoje nem tanto que nós somos mais independentes, mas lembra antigamente? Mãe, me arruma uma colher, me arruma uma caneca de açúcar, me arruma uma caneca de café, e por aí vai. É assim que funciona. Até estar estabelecido, ela vai pegando lá na casa da mãe. Depois de estabelecido, elas são proibidas de entrar na casa da mãe, aí é independente, acabou. Agora você se vire. E o que eu disse, promover a captura ou resgate. Eu sou contra a captura. A captura, eu abomino. Resgate, se a abelha estiver sofrendo, vai passar uma estrada e tem que retirar a abelha. Isso é resgate. Ou eu preciso derrubar essa parede, a abelha está lá na parede. Se eu derrubar a parede com a abelha, vai matar o ninho. Então, resgata essa abelha. Teve um aluno que veio pedir ter uma escola com 5 jataís no muro. Celso, vamos lá fazer a retirada? Eu falei, não. Nós vamos fazer diferente. Marca com o diretor dessa escola e nós vamos lá fazer palestra, quantas palestras forem necessárias. Quantas palestras forem necessárias e procura ver se vai pai de aluno também, para esclarecer o que é a abelha, a importância da abelha. Alguém aqui pode me dizer a importância da abelha? Poliminizar. Só isso? Olha, dê uma olhada ao redor. Aonde vocês estão sentados, o que vocês estão vestindo, o que eu estou segurando na mão. Dê uma olhada ao redor. Me mostra alguma coisa que não tem direto ou indiretamente da abelha. Me mostra alguma coisa. 90% é diretamente. O que vocês estão vestindo? Depende da abelha. Mas a minha camisa é sintética. Mas quem fez a sua camisa não é sintético. Dependeu da abelha para fazer a camisa, indiretamente.
Diretamente é no mínimo 90%, indiretamente 100%. Einstein ele disse que se faltar a abelha hoje, a humanidade não sobrevive 5 anos. Com 4 anos a humanidade definha e é um definhamento vertiginoso. Porque as abelhas, elas polinizam 70% do que comemos. Depois vem o morcego, vem outros pássaros e o vento. Mas a abelha poliniza 70%. Se você tirar 70% do alimento da face da terra, o que acontece? Não, antes da abelha nós morremos. Então, é bom pensar nisso. Converse com as pessoas. Celso, falando do resgate no bloco, o que eu ouço muito o pessoal falar é que ela fica sufocada no bloco. Isso procede, não? Ah, vou tirar porque ela tá ali e sufocou já. Não procede. Ser humano, vamos falar o ser humano generalizado, tá? O ser humano, ele faz filhos. Faz filhos. Mas eu só tenho um filho. Espera um pouquinho, você só tem um filho. Mas a sua esposa tomou anticoncepcional. Então o ser humano faz filho, concordam? Não interessa se está entrando comida em casa ou não, faz filho. Vocês veem por aí. A abelha, na escassez de alimento, a abelha rainha, ela diminui a postura. Ela só vai fazer a postura porque da mesma maneira que morre a abelha, nasce a abelha. Então ela vai fazer a postura só para manter os indivíduos, não para crescer. Quando ela vê que está entrando alimento, essas aqui elas botam em torno de 50 ovos por dia. A apis em torno de 2.000 ovos por dia. Então se está nascendo, se ela está botando 2.000 ovos, estão nascendo 2.000 abelhas por dia. E estão morrendo também. Só que no caso da apis, aí na temporada de 2.000 ovos, está mais crescendo do que diminuindo. Nesse momento é que vem a informação de enxameação. Aí ela divide a família. Ela divide a família. Vocês veem que é diferente do ser humano. A família, em geral, né, a abelha só vai crescer se tiver alimento. O ser humano não quer saber se tem alimento ou não. Deixa crescer. Nós temos muito que aprender com as abelhas. E com os animais também. Nós temos muito que aprender. E os predadores? O predador mais comum é o forídeo. Eu não trouxe imagem do forídeo, porque... Opa, isso não. Eu não trouxe imagem do forídeo, mas o forídeo... Já viu no seu lixinho de cozinha aquele mosquitinho que fica voando? Aquele mosquitinho é o forídeo. Certa vez uma aluna liga para mim e falou: Celso, tá chegando umas abelhinhas pequenininhas aqui em casa, como é que eu faço? Eu perguntei: mas Rose, essas abelhas estão cheias? Eu falei o nome, tudo bem. Ela deve estar assistindo. Rose, essas abelhas estão chegando onde? Em que local que está chegando na sua casa? Ah, está chegando no meu cesto de lixo. Mata tudo. Você pega uma fruta, deixa a fruta ali em cima da pia, em cima de qualquer lugar. Assim que você corta, já ocorre a deteriorização da fruta, não ocorre? Ela vem, ela azeda. Azedou, o forídeo vem. E depois tem o moscão. O moscão ele é mais raro, mas o pior de todos é o forídeo. O forídeo, ele invade por quê? Vamos lá, você manipulou essa abelha. Deixou cair uma gotinha de mel lá. O mel da jataí, o mel das melíponas, eles são mais hidratados do que o mel da apis. O mel da apis, você deixa ele ali, ele vai demorar para azedar, para fermentar. O mel da apis, em questão de horas, está fermentando. Por isso que em questão de horas o forídeo invade. O forídeo vem atrás da fermentação, aquele cheiro azedo fermentado é onde o forídeo se alimenta. Ele vai atrás do fermentado. Chega lá
ele encontra um local ótimo para fazer postura. Acabou com seu enxame. As abelhas ensinam combate, nada assim? O forídeo é... Olha, ele reproduz muito rápido. Eu não sei quantos ovos, mas ele supera as abelhas. Não, é muito mais que o dobro. É muito mais. Experimenta deixar a fruta, faz experiência mais longe das abelhas. E vocês vão ver, deixa a fruta lá azedando e deixa um ambiente ótimo para o forídeo. E você vai ver, se você tiver um microscópio, dá uma olhada como tem ovo ali. É muito rápido. Eu não sei a proporção, tá? Mas é muito mais do que as abelhas. E assim, tipo, como que faz pra gente matar eles, assim? Porque são terríveis. São terríveis. Se você fala para matar na meliponicultura ou fora? Natural. Vai ser praticamente a mesma coisa. O que você faz? Aí ensinam, quem já fez algum curso aqui, quem conhece um pouco de meliponicultura, foi ensinado que deve colocar uma vasilhinha de vinagre dentro do ninho para matar o forídeo, né? Não façam isso. Ele não vai atrás do azedo, ele vai entrar na sua colmeia e ele aproveita e faz o ninho dele lá. Então o que você faz? Você deixa, no caso do meliponário, você deixa esse frasquinho ali do lado de fora, para ele ir lá no vinagre. E dentro de casa, põe o vinagre na água e passa pano. Borrifar também. Tá? Vinagre é baratinho. Se você borrifar, pode ser puro. Agora, se você vai passar na casa, jogar 1 litro de vinagre no chão e passar o pano, aí já vai começar a ficar um pouco caro, né? Vocês conhecem isso? Oi? Varejeira? Ué, não é essa aí que poliniza, isso aí não é uma abelha que poliniza orquídea? Eu coloquei de orquídea porque com certeza muita gente aqui gosta de orquídea, principalmente nosso amigo Toquinho. Coisa verde. Oi? Ótimo. Eu não coloquei o nome para induzir vocês, tá? Mas isso aqui é uma mosca. Aí aparece essas aqui voando na sua casa e você vai matar também porque é uma mosca. Essas são as euglossines. As abelhas... Eu vou mostrar para vocês. Essas são algumas das abelhas que polinizam a orquídea. Se você não prestar atenção... Mas essa aí é da orquídea? Ou é mosca para matar varejeira? É para matar? Foi o que eu disse. Essa é para matar ou não? Eu não coloquei o nome, que era para confundir vocês mesmo, para depois vocês... Não, realmente... Isso aqui é uma mosca. Não é abelha. Como é que eu vou saber a diferença entre uma mosca e uma abelha? A abelha, ela tem também 3 pares de patas, né? E na última pata, ela tem uma bolsa que chama-se corbícula. Na corbícula, ela carrega o pólen e carrega também o própolis. Ela chega na árvore, tira a resina da árvore, coloca na corbícula e leva para o ninho. Chega na flor, tira o pólen da flor, coloca na corbícula e leva para o ninho. A diferença, se tiver dúvida, agora não vai ter mais dúvida, mas se tiver dúvida, pega e dá uma olhada. Não tem corbícula, é mosca. E um detalhe, lembra que eu falei sobre a abelha limão? A abelha limão é um predador natural. Nós combatemos a abelha limão, mas o que acontece? A natureza não equilibra tudo? Tudo na natureza é equilibrado sem a interferência do homem. Se o homem não interferir, a natureza está equilibrada. Esta é a razão da abelha limão.
incidência de muita abelha, ela não vai, na natureza, a abelha limão, ela não vai atacar aquela abelha que tem pouco na mata. Ela vai atacar aquele enxame que tem mais. E a abelha limão, ela não tem corbícula. Ela não produz mel. É a única abelha que não produz mel. Celso, mas quando a gente fala é uma discussão muito grande. Ou, eu não sei se é a abelha limão ou a irapuá, que nem você falou. Mas é a que ataca os sítios, tritura, ataca as plantas, bananeira. Então, assim, é uma briga, viu? É briga. Irapuá. Se você fizer um pasto apícola, você vai ajudar tanto a irapuá quanto as outras. Porque a irapuá não vai no seu pomar. Você tem que dar o alimento para... E eu trouxe mais uma ali para você. Opa. Planta. Não irapuá, né? Senão... Não, eu trouxe uma planta para você. Planta bastante. Faça o pasto apícola. E você vai ver que ela não vai combater tanto. Se ela tiver o que comer, ela não, isso aí para a abelha é lixo. Mas ela não tem, ela tem que pegar o que tem. Certo? Então algumas aqui. Algumas euglosine. São muito bonitas, né? Essa verde aqui parece aquela verde anterior, mas não é. Veja os detalhes. Não são iguais. Essa até que veio bastante, mas eu não sabia que ela polinizava também. Não. Nossa. Não. Eu mostrei aqui só 8 para vocês, tá? Ela pica, né? Não. A única abelha que pica é a apis. Todas as outras abelhas, a abelha sem ferrão, não é que ela não tem ferrão, é que na evolução dela, ela desenvolveu outros métodos de defesa. E o ferrão dela atrofiou. Ela tem ferrão, mas atrofiado que não dá para ser usado. Então ela, mandíbula. Ela usa a mandíbula e ela belisca. Aqui o que o nosso amigo aqui disse. Soltou um áudio, professor. Isso que você está vendo não é uma mosca varejeira, e sim o ninho de uma das abelhas solitárias mais lindas do Brasil. Ela pertence à tribo Euglossine e é chamada de euglossa ou abelha das orquídeas. E ela tem essa coloração verde metálica que é muito confundida com as moscas varejeiras, mas nós identificamos uma da outra pela presença da sua corbícula, que é uma estrutura exclusiva das abelhas. Nesse ninho tem a presença de 3 indivíduos, isso porque a fêmea fez a postura dos ovos, morreu logo em seguida e agora os filhotes começaram a nascer, ou seja, os filhotes nunca têm contato com a mãe deles. Assim que todos os filhotes nascerem, uma fêmea vai dominar esse local e vai expulsar todos os outros indivíduos, e vai começar novamente o ciclo. E essa espécie é uma das principais polinizadoras das orquídeas. Eu sou Marcos Azeredo do Meliponária Azeredo e nos sigam aí para mais conteúdos. Tudo bem? Eu trouxe essa aí que era para é essa mesmo. Eu trouxe das Euglossine porque tem muitos aqui que são se eu tiver errado, falo orquidófilo. Não é orquidófilo, é orquidófalo. Todo mundo está aprendendo. Ótimo. Dúvidas? Todo mundo entende o que é ápice e melífera, assim? Se alguém já Agora consegue discernir da melípona e da ápice. A ápice, ela tem ferrão. Melípona não tem ferrão. Não tem ferrão aparente, não é? Quando a gente fala da melífera, a gente pensa mais em ter em casa ali uma abelha bonita, tudo, ou a produção também, igual você estava falando, ter um mel também? Só para comprar minha esposa que era doida para abrir essa caixa aí de qualquer jeito. Até que as abelhas foram embora e ficamos sem mel mesmo. Mas não foi o que eu disse sobre abrir caixa? Tem um exemplo aqui, naquela chamada eu fiz esse exemplo. Mexeu na caixa, às vezes você não vê que você derrubou mel. A abelha vai embora. A minha abelha morreu. Mas eu não fiz nada e a abelha morreu, a abelha foi embora. Você fez alguma coisa e você não viu, mas a abelha viu. E quanto à produção?
Eu vinha subindo ali, eu ouvi. Só eu fiquei triste, viu? Eu fiquei triste. Não, não fique triste. Não fique triste porque se sua abelha jataí te der 50 ml de mel num ano, tá bom. Mas se acontecer como o nosso amigo aqui que deu 250 ml, isso é uma hipercolmeia. Ainda na caixa, foi na isca. Na caixa isca. É muito grande. Isso não é normal. Tá? Então vocês veem, proporção, uma abelha apis, ela tem até 80 mil indivíduos. As melíponas não chegam, algumas chegam a 1000. Aí você vê a produção, o tamanho da abelha e a quantidade de indivíduo. Faça as contas, se fosse uma apis, quanto teria dado? Num apis teria dado mais de 100 quilos. Concorda? Eu estou chutando, mas eu calculo que seja isso, se essa sua abelha fosse apis. E 50 gramas de mel numa jataí, calculo que seja lá, vamos lá, uns de 20 a 30 quilos de mel, se fosse a apis. Então não é pouco, é bastante. É que o ser humano está acostumado com muito, mas não. Então veja a proporção. Aqui no sul não. Aqui no sul que eu quero dizer, nós estamos no centro-oeste, né? Aqui no centro-oeste pouco, mas o norte e nordeste é cultura, a meliponicultura. É cultura deles. Lá existem pessoas que vivem só disso. Eu conheço várias pessoas, conheço várias doutoras e doutores que vivem disso e fizeram doutorado, mestrado no meliponário deles. E aí nós aqui não. Em termos de meliponicultura, existe muito estudo, mas pouco desenvolvimento de meliponicultor. A gente fala assim, por exemplo, aqui eu poderia ter várias sem ferrão, não apis. Apis eu teria que ter longe. Mas quando começou a conviver a gente aqui andando, por exemplo, as aulas, isso vai espantar elas ou isso não tem nada a ver? Não vai espantar. A apis, você precisa estar uma distância de 200 metros de um leito carroçável ou de residência, distância mínima. A melípona, você bota na porta de casa, não tem problema. Com exceção da mandaguari preta e da vermelha. Que a mandaguari preta e a vermelha. Aí eu não tinha mandaguari vermelha. Eu ganhei uma, levei essa abelha. E tinha a tubuna que é confundida também com a mandaguari preta. Eu coloquei lá no passadiço em casa e tinha um amigo que tava comigo. Aí ele falou: ô Celso, você viu essa abelha que você trouxe? Eu falei: não. Essa abelha que você trouxe é o Satanás. Eu falei: pô, o que está acontecendo, Marcelo? Olha, é incrível o que ela faz. Ela vai lá em cima, aí a mandaguari preta, ela viu que está sendo atacada, ela fica vigiando a porta. Só que a vermelha, ela vai lá em cima e entra um foguete. Atropela todo mundo. E entra. E você só vem entrando. O que eu tive que fazer com a mandaguari preta? Com a vermelha? Eu coloquei tudo no meio do mato. Eu tirei de meliponário, não deixo mais no meliponário. Passou perto dela, ela cobra a distância. E é nariz, olho, ouvido e fica mordiscando. E são muito defensivas. Gente, detalhe. Nenhuma abelha ataca. A abelha não ataca ninguém. Nenhuma abelha é brava. Ah, mas eu ia passando ali, a abelha me atacou. A abelha não te atacou. Nós somos bravos. Nós atacamos. A abelha se defende. Eu estava sentado. Veio uma tuf em mim. Eu tava quieta. Ela veio. Para ela fazer isso, Ai, que medo. precedeu. Mas ela picou? Mas era uma preta. Uma Picou? pretinha, Ah, não. e um ferrãozinho assim, ó, bem aqui, assim, ó.
Mas não ficou aquela coisa doendo. Se era uma pretinha, não era ape com ferrão. Ai, Deus me livre. Mas ela picou ou só bateu ali? Ela chegou a picar? Ficou meu pai tirou. Ai, não, porque você fez lá no seu passado. Alguma coisa Ela não me teve, ela deve ter sofrido alguma agressão para fazer isso, porque isso não é natural na abelha. veio da janela, meu pai nem acreditou. Eu quietinha ali, em cima do meu filho, e ela... Isso não é natural. A abelha, Sabe onde é que eu fico bobo? É quando você vai ali naqueles carros de caldo de cana e você tá tomando caldo de cana e tem abelha pra todo lado ali. Se você for parar pra analisar a situação, você não chega nem perto daquele lugar lá. vai exatamente de encontro ao que eu estou lhe dizendo. Se eu passar na porta da casa de vocês e vou embora, eu passo de novo e vou embora. Na terceira vez ou na primeira vez, o que vocês vão fazer? Agora, se eu passar, o que vocês vão fazer? E o que vocês estão fazendo com a abelha? Não é isso? Vocês não estão roubando a abelha? Alguém aqui sabe fazer mel? Eu digo, não existe mel falso. Porque se alguém soubesse fazer mel, existiria mel falso. Só existe mel. O resto que não é mel é porcaria. Porque a abelha só sabe fazer mel. O que não é mel, mas eu comprei um mel falso. Pera. Quem foi o abelhudo que fez? Não existe mel falso. O que não é mel é porcaria. Tá? Então eu disse, o que é que vocês têm de mais valioso na sua vida? Alguém pode me dizer? A vida. Legal. Você vive sem sua vida? Então isso não é valioso. É. Se você consegue viver sem sua vida, então isso não é valioso. O que mais? Fala aí. Exatamente isso. O que você tem de mais valioso na vida é o teu alimento. Sem alimento você não vive. Você vive sem sua mãe, você vive sem seu filho, você vive sem o seu marido, você vive sem um amigo. Mas sem alimento você não vive. Dá para ligar? Se todo mundo for embora, me largar, eu vou continuar vivendo, ou vice-versa, eu vou continuar vivendo. Mas tira o meu alimento, eu não vivo. E o que vocês fazem com a abelha? Isso é o que você falou aí. Vocês vão lá e tiram o alimento dela. Além de tirar o alimento dela, você está tirando o alimento das crias dela. Você está tirando o alimento da cria. E ela vai defender o alimento dela. Na realidade, ela defende mais o alimento do que a cria. Porque se não tiver alimento, ela não pode ter cria. É. E quando ela está lá no caldo de cana, aquele monte de abelha, ela está defendendo o que lá? Não, ela não está defendendo nada. Não, ela tá pegando o alimento para levar para a casa dela. Ela não está defendendo. E ali, naquele caldo de cana, não tem abelha de uma única colmeia. Tem abelha de várias colmeias. É o que está acontecendo ali. A abelha ela só vai se defender se você injuriar. É, você vai mexer com ela, então o que ela interpreta? Vai me roubar. E tu vai embora. É, vai te tocar. Ô Celso, só para completar essa que é muita dúvida minha. Manda. Se eu vamos. colocasse uma isca do lado do caldo de cana, aquela abelha, ou não tem nada a ver aquela abelha com... A abelha não vai entrar ali. Não, porque o objetivo dela ali é pegar o alimento para levar para casa, não procurar casa. Ela não está procurando casa. E casa ela já tem. Casa ela já tem e tem que manter o que tem. Ela não vai entrar ali. Uma abelha só entra na isca quando ela está procurando casa. É. Aí eu já vi o camarada, tem uma abelha aqui,
eu coloquei uma caixa aqui para ela sair dali e entrar aqui. Mas espera aí, se a abelha entrou ali, é porque já foi eleito aquele local. O local é limpo e está aprovado. Você acha que ela vai largar uma mansão para entrar num... Mas aqui, Celso, quando a primeira isca que eu coloquei aqui, eu cheguei um dia, fiz até um vídeo, enxameou mesmo. Falei, agora eu tô feliz. Deu uma semana depois, não tinha mais nenhuma, nunca mais vi. E aí, o que aconteceu? Será que não gostaram do barraco? O que foi? Não, quando você colocou essa isca, tinha o atrativo. Com certeza tinha alguma colmeia nova por aí e atraiu. E ela veio só pegar o atrativo. Ela pegou o atrativo, acabou. Mais nada atraiu ela. Ela já estava estabilizada, para que ela vai entrar ali? Se ela já está estabilizada num lugar melhor do que aquele. Caramba, é difícil então, né? É. Não, não é difícil. Mas pode armar que tem abelha aqui sim, tá? Tranquilo, gente? Alguém pergunta aí? Perguntas? Você vai escolher um lugar daquele. Não, ela não vai lá. Ela começou a entrar um relógio na bomba do poço. Começou a entrar atrás do relógio, pelo fio, ó, onde entra o fio. Eu cheguei e coloquei a caixa isca do lado, juntinho. Falei, ela, em vez de entrar ali, ela vai entrar aqui. Mas não teve jeito, não foi. Começou lá e formou enxame atrás do painel do relógio, tá lá. Tá Ela fechando, elegeu. É dela o lugar. Mas não quis a caixa isca, não foi pra Não. caixa isca. É ela que decide, não somos nós. Eu sei que você vai falar aí da isca, imagina, mas tem o dia, tem um horário, tem tudo isso, né? O calor, né? Pra mexer. Essa época em que estamos é época de aprender a trabalhar com abelha. Por isso a oficina hoje. E depois podemos até marcar para dar um curso. Que isso aqui não foi um curso, foi só uma apresentação, tá? É uma palestra. A época certa é depois de setembro. De setembro a março. Abril não começa a ventar? Abril começa a ventar, a abelha diminui a atividade. E logo entra o inverno. A época certa de colocar as iscas é de setembro a março. É quando ela enxameia. Lembra que eu falei? Tem alimento, vamos fazer filho, vamos dividir a família? Não tem alimento, não tem enxameação. Só tem uma pergunta, mas Sim. assim, bem fora da caixa. Eu achei, um dia que eu estava vendo uma reportagem, um programa da Globo de um cara que tem abelhas, ferrão, no apartamento dele na Avenida Paulista. Eu achei isso impressionante. Várias Deus. caixinhas, uma do lado da outra. Como é que ele conseguiu fazer isso? Eu fiquei assim, porque quando eu ouço vocês falando sobre caixa isca, eu imagino sempre num lugar parecido com esse daqui. Uhum. Eu acredito que as abelhas iriam, mas nesse tipo de lugar tão hostil assim. A área urbana é hiper hostil para a abelha. Mas é a lei da sobrevivência. Ela vai achar alimento. Então, área urbana. Vamos lá, Avenida Paulista. Dê uma olhada naqueles lixos. Na Avenida Paulista ali tem muita coisa, viu? O Trianon está ali do lado. Qualquer que seja a distância está o Trianon. Elas voam até 100 metros, em linha reta. Dá uma olhada no lixo e você vai encontrar abelha pegando coisas de lixo. E sempre tem um ou outro que planta uma ou outra planta. E elas vão encontrar. Ela encontra. É escasso? Sim, é escasso, bastante escasso, mas ela tem que viver. Porque se ela enxamear, ela vai a uma distância de mais de 100 metros para encontrar Ibirapuera. O Parque de Ibirapuera, qual é a distância? Ela não vai chegar lá. Esse enxame não vai chegar lá. A não ser que eles vão fazendo pit stop. É. Quando você fala pasto apícola, tem assim, por exemplo, pensando num caseiro, teria as plantas mais recomendadas para se plantar? Tem, existem várias plantas. E o que eu disse para você também, procura fazer um pasto apícola com plantas medicinais. Porque
Isso é uma briga minha com os apiterapeutas. Eu sou apiterapeuta. Quem não sabe o que é apiterapia? Apiterapia é tratamento de humanos e animais com produtos da colmeia, tá? E eu já escrevi sobre isso e brigo com os apiterapeutas, vou em congresso, eu brigo também. O futuro não é a apiterapia. O futuro não está na apis. O futuro está nas melíponas. Porque as melíponas, elas forrageiam muito mais do que a apis. Aí, com essa pandemia aí, tem um bocado de estudo de própolis, né? Com essa palhaçada que está tendo aí. Mas, Celso, já tem vários estudos avançados, sim. Eu conheço um camarada lá no Maranhão, o seu Wilson. Antes de tudo isso, o senhorzinho simplório, ele manda produto dele para o mundo. Que ele já fazia estudo com abelha, uma abelha que ninguém queria, produz pouco mel, uma porcaria lá no Maranhão. A abelha tubi. Recupera tanta coisa, é tanta recuperação que tem seus. Se alguém tiver oportunidade, entra lá, pesquisa o Wilson Mello e vocês vão ter ideia. É que nós não temos tempo para estar falando tudo isso, tá? Então o futuro, mas aí muita gente, quando se fala em apiterapia, a picada da abelha. Não, a picada da abelha é um dos recursos. É um dos recursos. Tem muita coisa que não dá para resolver com o veneno da abelha picada. E é a grande maioria interna que não dá para resolver, então você tem que resolver com outros produtos da colmeia. É aí que entra a meliponicultura. Tem muito mais recurso do que a apis. Então, pasto apícola voltado para medicinal, ervas medicinais. O que você pensar em erva medicinal, plante. Elas adoram manjericão, né? Manjericão também, né? Para que serve manjericão? Na fitoterapia. Ela sabe o que faz, a gente não sabe o que fala. Elas gostam do amor agarradinho. É. Tudo. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui da internet. E quem tem alergia à picada de abelha? Apiterapia, já não é mais. Ótimo. Pode fazer? Quem tem alergia à picada de abelha? Quem tem alergia pode fazer a dessensibilização. Não é qualquer apiterapeuta que faz isso, tá? Primeiro você vai fazer o exame de produção de IgE, que é a imunoglobulina E no teu organismo. Vai ver a quantidade e você vai aplicar. Você vai aplicar o antihistamínico, aplica o antihistamínico e de hora em hora vai dando uma nanodose para esse paciente, no espaço de 12 horas para fazer a dessensibilização. Não é qualquer um que está sujeito a fazer isso, porque você tem que ficar com a pessoa 12 horas fazendo isso. Uma outra pergunta aqui para qualquer dor serve a apiterapia? A apiterapia serve para qualquer dor. Que doença? Olha, é difícil dizer a doença para que não serve a apiterapia, hein? A apiterapia só no... Vamos ser um pouco drástico. Você sofreu um acidente e teve uma fratura exposta. Primeiro, alopatia. Você vai cuidar dessa ferida. E depois entra a apiterapia. Tem o meu sócio. Certa vez eu estava atendendo. Aí ele me ligou: Celso, camarada me atropelou. Ele estava de moto. Fui atropelado. Tá bom, onde é que você está? Estou no Cruzeiro do Sul, estou indo. Chegou lá, ó, manda fazer o gesso e deixa uma janela. Nós aplicamos todos os dias 5 picadas na janelinha da fratura. Picada de abelha. O gesso que era para ser retirado em 40 dias, ele retirou em 15 dias. A síntese óssea foi muito acelerada. E tivemos também um outro problema também. O paciente, ele caiu essas escadas metálicas. Ele caiu da escada metálica e bateu o T12. Não explodiu a vértebra, mas deu concomitante. Concomitante é quando deixa vários pedacinhos. Ia para a cirurgia. Ele falou: não, chama o Celso. Estavam chegando em Sorocaba para dar um curso.
Voltamos de Sorocaba. Ligamos, ó, aconteceu, explicamos o que tinha acontecido, nós estamos voltando para São Paulo. Voltamos para São Paulo, atendemos ele. Estava lá em. A gente disse. Trindlimburgo, estava lá na posição. Entramos escondido, o Hospital Cruzeiro do Sul também, entramos escondido com a abelha. Todo dia a gente ia lá e fazia picada de abelha. E para fazer uma cirurgia dessa precisa passar da fase aguda, né? Tava aguardando passar da fase aguda. Aí fizeram outra ressonância. O que aconteceu aqui? Já estava normal e ninguém fez nada. Mas é abelha, essa picada é abelha com ferrão. Abelha apis, não, melípona não tem ferrão. As abelhas melípona não tem ferrão. Generaliza que não tem ferrão, mas conforme eu disse, é um ferrão atrofiado. Mas E a dor da picada? eu não sinto. A pessoa que é porque eu tô precisando fazer esse tratamento. Eu sinto muita informação aqui. Aí o Jefferson, você vai aguentar a picada? Olha, eu brinquei que eu não sinto, né? Mas é verdade, eu não sinto. Mas aí pode colocar um gelo. Você coloca um gelo, vai ter uma vasoconstrição, vai ser bem atenuada a dor da picada, tá? Porque uma vez na praia, eu não sei, a abelha acho que estava na sacola embaixo, eu não vi. Aí eu coloquei a sacolinha aqui em cima da minha perna, ficou 4 dias, latijuquito. Tirou o ferrão, né? Na hora tirou, porque é uma dor terrível. Acho que você, né, conseguiu espremer assim, tirou o ferrão. 4 dias latejando uma dor. Se ela conseguiu espremer, seria melhor ter deixado o ferrão lá. Se ela conseguiu espremer, colocou toda a toxina. Injetou mais ainda. Não, entre espremer e deixar o ferrão é preferível deixar o ferrão. Entre uma coisa e outra. Porque pra tirar, né? Porque tinha entrado. Isso. A gente não tava... Não, você pega um cartão. Pega um cartão e passa o cartão. Ou então uma pinça. Se você pega uma pinça. Mas na praia não tinha pinça. Não, é que ela disse sobre a pinça. Se você pega uma pinça, se a pinça for chata, você vai espremer também. Agora, se for aquela que a gente chama de dente de rato, você vai pegar por baixo dele, aí você tira com a bolsa e tudo. Mas caso contrário, você sempre vai injetar mais ainda. Tipo a seringa, né? Apertando. Isso, tipo a seringa. Vai injetar mais. O céu, essas abelhas que você utiliza para fazer isso, e depois elas morrem ou volta para a natureza ou vive? A abelha quando pica morre, não é? Parte do intestino. A abelha quando pica, eu digo, a abelha quando pica, ela morre, popularmente dito, porque alguém quando pica, ela morre mesmo. A abelha me picou. Esmagou a coitada. Não, agora vamos falar de apiterapia. A abelha que nós usamos são as abelhas mais velhas. A abelha mais velha, às vezes ela não perde todo o intestino, ela perde só a bolsa de ferrão. Existe aqueles apiterapeutas que não tem esse conhecimento, é fato, não adianta ficar escondendo as coisas. Fatos não se escondem, tá? Se alguém estiver me ouvindo isso, vai falar, não, mas fatos não se escondem. Alguém que não tem esse conhecimento, ele vai falar a mesma coisa, que morre porque perde o intestino. A abelha nova perde o intestino. As abelhas mais velhas, ela perde o ferrão e a bolsa. Eu ia trazer a caixinha, não trouxe. Eu tenho uma caixinha que por várias vezes eu encontrei abelha sem ferrão dentro da minha caixinha. Porque eu uso a abelha e coloco de volta na caixa, que ela vai terminar o tempo de vida. É uma abelha velha, que quando você abre a caixa, a abelha que vem em cima são as abelhas de defesa. Porque as abelhas novas, elas são fotofóbicas. Quando você abre a caixa, elas vão para o fundo. As abelhas aderentes são fotofóbicas. Então a que vem em cima é a que você pega. Você pega aquela de cima, ela já está com uma vida mais abreviada, não tá? Ela vai perder a bolsa e vai continuar vivendo.
ela pode até viver menos, porque teve uma agressão. Não é que ela vai viver plena, ela vai viver menos, mas não foi esmagada. Tem uma outra pergunta aqui, até pra gente ir para isso, porque senão vai longe, né? Você falasse sobre artrite psoríase. Psoríase. Olha, tem muitos apiterapeutas que tratam a psoríase com apitoxina. Eu não concordo em tratar a psoríase com apitoxina, porque a psoríase ela é quente e a apitoxina também é quente. Então a psoríase você trataria com uma pomada, né? Uma pomada de própolis, vai refrescar bem. E você pode até colocar uma porcentagem mínima de uma pomada de própolis com apitoxina, mas uma porcentagem mínima, para não agredir tanto. E o que eu falei para vocês, o seu Wilson Mello, eu desconheço. Se alguém conhece, me fala. Para mim não existe pomada para psoríase melhor do que a dele. Eu não conheço. E ele fabrica essa pomada. Qual que é o site dele? Só por Eu tenho o telefone, depois eu passo para vocês. E ele, O Wilson Mello. o Wilson Mello, ele é do Maranhão. Interessante. Qual era a pergunta? Psoríase? Isso agora. Não, é artrite, uma coisa. A artrite ela é considerada uma doença autoimune, uma defesa do organismo, né? Mas vai ajudar muito, tá? Porque quando a pessoa vem para você, ela já conversou com todo mundo lá atrás e depois, vou ver se a apiterapia funciona. É bem por aí. Aí já não dá mais para resolver a situação. Então, uma situação crônica, se você tratar para parar onde ela está, você já ganhou. Se ela não progredir, é ganho. Aí de repente você está tratando a pessoa, mas não sai disso. Mas espera aí, piorou? Não, então ganhou. É igual a acupuntura. Não é quase isso. Porque você falou igual a acupuntura, por quê? Vamos lá. O envelhecimento é inevitável. Então tudo que se faz é postergar o que vai acontecer. Tudo que você faz na vida vai acontecer lá na frente, mas vamos postergar para que não aconteça precoce, né? Uma última, então, e a gente se o pessoal concordar, a gente pode parar para um café rápido e volta só para a isca, pode ser? Você tomar uma água, alguma coisa no banheiro. Então seria uma pergunta sobre, deixa eu voltar aqui. Quando entra nesse tema de doença, o negócio vai longe. Doenças inflamatórias autoimunes. Tenho policondrite. Policondrite. E tem uma última. A toxina é indicada para regeneração celular? Com essas duas perguntas a gente para. A toxina, ela vai ocorrer uma regeneração celular. Não existe estudo a esse nível. Mas como ela retira, como ela consegue retirar essa inflamação da condral. E o condral, o que é? Cartilagem condral é aquela cartilagem que cobre o osso. Então ela está tendo problema, ela está tendo inflamação nessa cartilagem. Mulher é bem normal e a mais normal em toda a mulher é condromalácia patelar, que é no joelho. Aquele joelho cheio de areia. Faz movimento, que é aquela dobradiça sem lubrificação. Só que a dela é mais grave. Então vai amenizar, e se ela fizer um tratamento sério mesmo, vai ajudar muito. Como é autoimune, não vai resolver, porque o organismo vai sempre estar combatendo. O organismo ele acha que está agredindo, então ele vai sempre combater. Mas vai ajudar muito. Pode regenerar a cartilagem se não for sério? Se for condromalácia patelar, dependendo do tempo da condromalácia, regenera. Tem mais perguntas aí? As abelhas, quando elas estão em lixo, tentando alimento, não há problema de
Bom, para quem não ouviu a pergunta, o que ele falou baixo, mas a pergunta é o seguinte: a abelha no lixo não vai ter mel contaminado? A abelha no lixo, ela só pega o luxo. Pode melhor. Para você ter uma ideia, um centro cirúrgico equivale a uma colmeia, asepsia. Nós usamos o ar da colmeia para tratar problemas brônquicos, problemas de pulmão, inalação. Ou seja, ela não contamina com nada, nem radiação, Não. nem nada. Não, radiação sim. Não. Lixo radioativo é uma coisa, o lixo bruto que ele disse é outra conversa. É o lixo só da cana. O único inseto que não se contamina com irradiação é a barata. É o inseto mais limpo que existe. Mais limpo? É. Mentira. Não tem dois. Pergunta para um chinês. É um cheiro muito desagradável, mas eu nunca comi. Tudo bem? Mais alguém? Sabe uma pergunta? Lugar muito frio, tem como você ter elas? Que tem uma... Elas quem? Ah, melissa. Não, elas... Eu pergunto elas quem porque aí misturou todo o assunto, né? Era... A barata não, a abelha. Eu tenho um sítio numa região meio fria, assim, montanhosa, e eu fico pensando, será que dá? Porque o frio elas não gostam muito Dá. de frio, dá? Puxa, eu ia trazer e não trouxe. Faz uma caixa diferente. Depois liga pra mim que eu mostro. Eu tô experimentando uma caixa. Já existe, tá? Olha, preste atenção na estatística. Cada 10 apicultor e meliponicultor, de cada 10, 11 são MacGyver. Presta atenção na estatística, não é isso? Ele inventa o que já está inventado. Mas inventou. Então, já existe isso, só que eu estou experimentando na minha região. Tem a vermiculita, que dizem que é muito bom, mas eu estou experimentando isopor com argamassa e cimento. Para isolar. Que faz calor, mas à noite a temperatura lá cai bastante. Isso. Então, para isolar. E vai isolar, é térmica, né? Vai isolar tanto o frio quanto o calor. Isso. Até para o pessoal entender, ela tem que manter uma temperatura. Tem que manter. Seria o que, mais ou menos? É interessante, olha, qual a temperatura normal do ser humano? 35, 36. Dentro da colmeia a média é essa. Só que já medimos uma colmeia, no topo da colmeia conseguimos uma leitura de 45 graus. No topo, tá? E ela vai variando. Mas a média é 36 graus. Então, na teoria, quanto mais frio, mais elas têm que trabalhar. Quanto mais frio, mais ela tem que trabalhar, mais mel ela gasta. Mais energia, porque mel é energia, né? O pólen é proteína e o mel é energia. Mais mel ela vai gastar. Uma caixa muito importante, então, né? Muito importante. Você já tirou ela da natureza. Ela está lá no tronco de árvore. Veja a grossura do tronco da árvore que ela está. Você já tirou ela da natureza. Você tem que proporcionar o quê? Uma coisa da natureza. É. Então, pensando nisso, o bloco não é tão ruim, não. O bloco é tão mais quentinho. Não. Ah, você fez o rapaz lá que disse que estava estrangulando a abelha. Você viu como não estrangula a abelha? Sim. Entendi. Se crescer, ela enxameia. Entendi. E o bloco é o tamanho ideal, o tamanho do disco. Em torno de 50 milímetros, né? Qual é o tamanho do bloco? É. Ela entra fácil, ainda sobra espaço da melgueira, do mel ao redor, melgueira ao redor. Então, Minha casal tá tendo uma lá no grau. nessa questão, então, não é legal fixar num local, por exemplo, de vento, por exemplo, né? Não, tanto pela abelha como pelo frio também. Quanto menos vento, melhor, porque muito vento atrapalha a abelha. A apis nem tanto, mas atrapalha muito as pequenas.
Aí, fechou? Então já aviso pro pessoal aí que a gente vai fazer um cafezinho aí e depois volta aí da isca. Ótimo, então vamos fazer o café, não dá pra convidar o pessoal lá de fora, né? Mas o pessoal daqui tá convidado pro café. Então, vamos lá. O pessoal tem que...